Shalom a todos, não estamos no Shabat, mas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês alguns pensamentos relativos à festa de Tu B'Shvat, que vai ser amanhã no calendário hebraico. Porque alguém me perguntou: que espécie de religião maluca que vocês têm, que faz uma festa simplesmente para plantar árvores? Todo mundo planta árvores. O que tem isso de especial? Por que tem uma festa para isso? E realmente, muitas pessoas não entendem o conceito básico do judaísmo. O que os judeus sofrem durante 2000 anos de persecução? Quando os judeus começam a voltar à terra de Israel, no que nós chamamos de movimento sionista, que para alguns indivíduos no mundo inteiro é considerado um movimento de colonização. Realmente a palavra colonizar aqui é simplesmente levantar uma coisa nova, é plantar. Novamente, o que tem de importância? Plantar alguma coisa. Qualquer agricultor faz isso, em qualquer país do mundo. Por que vocês vão fazer uma festa para plantar árvores? É importante entender que o povo de Israel era um povo de agricultores e pastores, na Bíblia. Porque o conceito do judeu que tem hoje, no mundo inteiro, durante séculos, judeus eram bancários, era gente que prestava dinheiro, eram pequenos comerciantes, e surge uma série de lendas e fábulas e tradições antissemitas em torno das profissões que o judeu podia exercer. Porque uma das coisas que o judeu estava proibido na Europa era ter terras, era possuir terras. Quando algum judeu estava em algum cantinho da Europa trabalhando a terra, era como o servo feudal de alguém, não era sua propriedade. E realmente, uma das primeiras coisas que fazem os judeus quando voltam a Israel é plantar. Em 1889, em Rishon LeZion, em Zichron Yaakov, são plantadas vinhedos. Ali estão as adeiras mais antigas de Israel, hoje em dia. E quando você planta um vinhedo, uma vinha, sabe que é para muitos anos. Em outras palavras, você está colocando raízes no lugar. Porque uma das coisas que os judeus sofrem nessas persecuções é expulso de um lugar para outro. Os judeus eram trazidos, algum senhor feudal lhes dava acolhida, e depois que eles tinham já se colocado no lugar, tomavam os seus bens e os jogavam para o outro lado, os jogavam fora. Mas a Bíblia diz claramente, estamos falando de um povo de agricultores e pastores. E é suficiente ver as festas. Das 3 festas principais, Pesach, Tabernáculos e Shavuot, Pentecostes, 2 são festas agrícolas. Pesach é a festa da liberação do Egito, que estamos agora estudando nas paraxás dessas semanas. Mas Shavuot são semanas, é festa da colheita do inverno. Tabernáculos é festa da colheita do verão. São festas agrícolas. Eu diria mais ainda, uma das coisas mais fantásticas da Torá é que esse povo está sendo preparado para a agricultura antes de chegar à terra prometida. Nós vemos na Torá uma série de leis que têm de ver com a agricultura. Deixar a terra descansar no 7º ano, a Shemitah. Não fazer puxar do arado um boi e um burro, 2 animais diferentes que sofrem ao puxar juntos do arado. Enfim, uma série de festas, uma série de instruções que Hashem vai dar ao povo judeu, e o mais tremendo disso tudo, que nenhum deles vai chegar à terra prometida. Essa geração desaparece no deserto, e os filhos e os netos é que vão cultivar a terra de Israel. E realmente, quando nós, na arqueologia,
descobrimos lugares de importância que não faltam em Israel, sempre vamos encontrar implementos agrícolas, já a ver com a produção de uma fruta determinada, seja vinho, cerveja, e obviamente fazia colheita de trigo e de outras série de plantações, e o vinhedo sendo os mais importantes. A oliveira. Como já comentei, quando o povo de Israel finalmente volta a Israel, a primeira coisa que ele faz é plantar vinhedos e árvores. Quando o Estado de Israel é fundado, em 1948, as colinas e os montes da Judéia e da Galileia estão pelados. Não tem uma árvore. E a razão é muito simples. Até a Primeira Guerra Mundial, esta região era parte do Império Turco, o Império Otomano, e os turcos levantam aqui as primeiras estradas de ferro, a estrada de ferro que levava peregrinos muçulmanos a Meca. E cortam as árvores, cortam sistematicamente todos os bosques, todas as árvores, para utilizar como lenha para essas locomotivas dos primeiros trens que eles constroem aqui antes da Primeira Guerra Mundial. O resultado é que o Estado de Israel, quando é fundado, as colinas da Galileia, as colinas de Jerusalém, estão sem árvores, estão peladas. E uma das coisas mais fantásticas que Israel fez desde o dia que esta nação foi levantada foi plantar dezenas de milhões de árvores pelo país inteiro. Quando você pega a estrada para Jerusalém hoje e vê todos esses bosques, essas plantações de árvores na subida de Jerusalém, todo esse verde, isso não existia antes de 1948, porque os turcos tinham destruído completamente todas as árvores que tinham, no país inteiro. E você, ao plantar uma árvore, está fazendo coisa muito importante. Está criando raízes no lugar e também está mudando o clima. Todos aqueles que falam tanto do clima e da situação do clima no mundo inteiro falam muito, mas fazem pouco. Eu moro em Beersheba. Beersheba é uma cidade que está plantada no meio do deserto. O deserto do Negev começava em 1948 em Kiryat Gat, onde nosso amigo Eli mora, que é mais ou menos uns 30 quilômetros para o norte de Beersheba, para cima de Beersheba. E hoje Beersheba é uma cidade de mais de 250 mil de habitantes, plantada no meio do deserto, com árvores, obviamente. E pouco a pouco o deserto vai sendo conquistado. Quando você desce de Beersheba em direção a Eilat, você vai ver uma coisa interessante. Em vários lugares tem pequenos bosques de eucaliptos ou de outras árvores. O eucalipto, que precisava muita água nessa época, foi se adaptando ao clima de Israel e vemos pequenos grupos de 20, 30 árvores no meio do deserto. E em volta deles uma pequena barreira de terra, um dique. Então cada vez que chove, chove muito pouco no deserto, mas chove, a água fica em volta dessas árvores. E pouco a pouco vai se criando um bosque que vai crescendo pouco a pouco, vai vegetação em volta deles, e assim cada vez a gente vai plantando e conquistando o deserto. Então é importante lembrar isso. Não se trata apenas de uma festa por plantar árvores. É uma festa de criar raízes. Esse é o ponto importante. Quando alguém planta uma árvore, ele sabe que está dando sombra, está dando proteção a pássaros, está mudando o clima. Cada um com uma pouquinho, só com uma árvore, 2 árvores, 5 árvores. Israel mudou muito em 75 anos. Então é importante lembrar que às vezes o simples ato de plantar uma árvore talvez realmente deve ser considerado como uma festa importante. Pensem bem nisso e nos veremos novamente, Bezrat Hashem,
Livnei Shabbat, antes do sábado.